Então é isso aí, moçada. Capivara Talk, segunda temporada, agora com copinhos. Se quiser um, vai ficar querendo, porque o preguiçoso, nosso fornecedor, ainda não entregou tudo que tinha que entregar. Bom, o papo hoje é sério, o papo está em voga, é um dos motivos que estão alegando que está derretendo o nosso país, que a gente está virando uma nova Venezuela, uma nova Argentina, talvez pior que a Argentina, porque o Milei está dando um jeito lá, né? A gente vai falar sobre contratações públicas, sobre servidores públicos, sobre a festa e a farra do dinheiro suadinho que sai do teu bolso todo mês. Para isso, a gente trouxe nada mais, nada menos do que ele, o Xandão dos Pampas, Diogo Venâncio. Agora falando sério, o Diogo Venâncio, eu até fiz um resuminho aqui, porque é muita coisa. Ele é advogado, especialista em licitações e contratos administrativos, professor e palestrante em temas relacionados às contratações públicas na ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, e no Instituto Municipal de Administração Pública da Prefeitura de Curitiba. Diogo também é sócio do escritório Albert Venâncio Advogados. Diogo também é sócio do escritório Albert e Venâncio Advogados Associados. É servidor público há 24 anos, sendo 12 na esfera federal. Já esteve lotado na Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. Foi diretor de licitações e contratações da Universidade Federal do Paraná, o terceiro maior orçamento do estado do Paraná, com mais de 1,6 bilhões. Canetinha pesada, hein, meu caro? Nossa outra convidada é a Vanessa Santo, também advogada, também especialista em licitação, mas senta do outro lado da mesa. Ela presta serviços há mais de 20 anos para o governo, né? E veio aqui colaborar com essa conversa que eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Sejam bem-vindos, Vanessa, Diogo, obrigado por estarem aqui. E vamos lá. Obrigada, Marcos. É uma honra estar aqui hoje, né? E espero que essa conversa, esse debate seja bem proveitoso aí para todos os espectadores. Legal. Obrigado também pela confiança. Né? Acredito que esse tema contratações públicas é de interesse de muita gente, até de gente que nem sabe que tem interesse sobre isso, porque afeta a vida deles diariamente, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos começar então. Você quer começar, Vitor? Começo eu? Pode ser. Primeiro eu vou começar com o Diogo. Diogo, o que te motivou a entrar na vida pública, né, no servidor público? Legal. Na verdade, foi uma motivação do acaso, né? Até os meus 18 anos eu não trabalhava, tive conforto para não trabalhar, e com 18 anos eu tive que buscar alguma coisa, né? Vou procurar o que eu vou estudar, o que eu vou fazer. E aí eu acabei prestando os vestibulares para os cursos que me interessavam. Minha primeira faculdade foi física, né? E fiz 2 concursos públicos. Fui aprovado já com 18 anos. Então nunca tinha trabalhado. E de lá para cá eu fui desenvolvendo o interesse em permanecer. Mas nunca tive assim, o caboclo é concurseiro e ele entrou no serviço público de caso pensado. Não, entrei por acaso mesmo. Tinha que arrumar um emprego e esse parece que foi o emprego mais fácil, né? Em tese. Bom, vamos lá. Diogo, Vanessa, eu tenho para mim que um dos grandes problemas do Brasil problemas financeiros da economia brasileira é o excesso de servidores públicos na máquina. Ele suplanta, inclusive, a corrupção. Eu acho que o rombo que a gente tem, em primeiro lugar, é a INSS, e segundo, é com a máquina interna, pelo inchaço que a gente tem hoje. Você concorda com isso? Eu concordo em partes, né? Porque o serviço público é muito grande, tem N órgãos. Tem órgão para tudo quanto é lugar. O governo anterior, Bolsonaro, prometeu acabar com diversas estatais, fez uma lista de estatais as quais eles iriam acabar. E quando eles entraram no governo para fazer o diagnóstico com a mão na máquina, provavelmente eles descobriram que tinha mais estatais que eles nem conheciam, não estavam na lista. Né? Então, em muitos órgãos, de fato, há uma falta de servidor,
há uma falta de capacidade técnica, mas a maioria sim. Se a gente pensar assim, qual é a empresa que tem uma folha de pagamento que pode chegar a 46% da sua receita? É o que a gente pode no serviço público, né? Alguns órgãos nem isso, eles não têm limite para receita. Tem órgãos que pagam 90% da sua receita em folha de pagamento. Só que, por outro lado, a gente tem uma Constituição chamada Constituição Cidadã, que, se você for ler nas entrelinhas dos princípios constitucionais, até felicidade o Estado tem que dar. Então, a gente vive numa dicotomia, diminuir a máquina e proporcionar tudo, né? Então, eu sempre, durante a faculdade, né, correndo o risco aqui de ser cancelado, durante a faculdade eu dizia assim, eu sou defensor do Estado mínimo, mas não aquele Estado mínimo literário, né? Eu não gosto daquele Estado mínimo literário. Mas a gente devia investir em educação, em saúde, em segurança pública prioritariamente. Só Estado, não deveria ter. Mas de lá para cá, claro que eu fui construindo outro entendimento. Mas sim, concordo em parte com o que você está falando, sim. Você está praticamente descrevendo como funciona os Estados Unidos, que não se mete nas relações comerciais, tem uma segurança muito boa, tem uma educação muito boa. É só você pegar quantos prêmios Nobel que já teve os Estados Unidos e quanto tivemos nós aqui, né? E a saúde deles, que aí fica uma lacuna, que a saúde deles eu acho que fica devendo um pouco. Mas isso só é possível, a meu ver, porque eles não têm esse inchaço no resto e sobra orçamento para você pagar bem, porque segurança, eu concordo que não tem como não ser pública, né? Estadual, federal, e precisa remunerar bem. Só que como você remunera bem? A educação, como remunera bem se você tem que pagar, sei lá, um cara que fica auditando se uma empresa cumpriu uma cota, né? Então fica bem complicado a gente trabalhar dessa forma. Você acha que falta planejamento na administração? Eu ri porque, assim, isso é tudo que falta na administração. Uhum. Né? Tudo que falta. A administração se atropela, a administração tem um planejamento a cada 4 anos, eventualmente, porque, como assim, Diogo? O plano plurianual é 4 anos, mas depois a gente faz por mais 4. Quando muda o gestor, muda todo mundo. Eu sou prefeito da minha cidade aqui, o Marcos é meu diretor, o Vitor é o outro diretor, a Vanessa é minha outra diretora. Perdi a eleição, entrou outro prefeito, tchau, vou embora, vou contratar outras pessoas. Tá, mas e a experiência deles? Vai junto. Né? Não tem problema, eu não quero eles aqui. Né? Então, a gente tem esse problema, que é originado pela política, mas tem também a cultura organizacional. A gente tem uma cultura de não gostar de planejamento. Eu dou aula de planejamento. Né? Então, esse é o principal problema. A gente fala, vamos planejar, procura aí capacitação em contratações públicas. Você vai ver curso de formação de fiscal de contrato, de formação de pregoeiro, de formação disso, formação... Procura curso de planejamento. Não tem. E quando tem, é de uma partezinha do planejamento que alguém quer para operacionalizar uma contratação. Você falou uma coisa interessante. Muda uma gestão, sai todo mundo para você entrar em oposição, né? Principalmente isso, ou às vezes nem se for oposição. E entram outros, mas eles são servidores, então não é sair da folha de pagamento, continuam na folha de pagamento numa geladeira, em algum outro lugar, onerando ainda mais o Estado. E aí eu te pergunto, você concorda com isso? Com a estabilidade quase impossível de ser removida? Boa. Esse é um tabuzão, né? Tabuzão, assim, porque a estabilidade da forma como ela é concebida hoje, ela favorece esse tipo de coisa. Olha, eu vou tirar o fulano daqui, eu vou colocar ele em outro lugar, ele vai continuar lá, de repente me servindo para alguma coisa, de modo suplementar, porque ele tem uma capacidade para fazer determinada atividade, mas ele não vai mais estar fazendo essa atividade. De outro lado, eu continuo pagando ele. A mesma coisa. Né? Claro que a gente tem que levar em conta que há os comissionados que vão embora e esse cara a administração não paga, né? Vem outro para o lugar dele. Mas eu penso que duas coisas. Primeiro, que a estabilidade é importante para alguns tipos de cargo. Tá? Os cargos de poder de polícia, de fiscalização. De outro lado, a gente tem lá, só a título técnico, para a gente não deixar os nossos espectadores no vácuo, a gente tem vários níveis, né? O cara entra lá com um nível médio,
né? Então ele tem lá o segundo grau completo. Tem outro que entra no nível superior, ele tem o ensino superior. Os caras de ensino médio, as funções de ensino médio não deveriam existir na administração pública em qualquer esfera, na minha opinião. Tá? Porque a gente tem lá, sob essa égide de controle, poder de polícia, de decisão, no escopo dos cargos de nível superior. O cara é administrador, ele tem que decidir, ele tem que controlar, tem que supervisionar. O cara nível médio, o escopo das atividades dele não inclui. Mas, né? aí, né, entrando um pouco aí no assunto que vocês estavam falando, em relação ao inchaço da máquina pública, né, o que a gente vê hoje dentro da esfera privada, né, eu trabalho especificamente com terceirização de mão de obra, que não tem os dados oficiais, né, mas assim, hoje, em muitos órgãos públicos que a gente trabalha, para cada servidor a gente tem 2 terceirizados, né? Então, assim, é um número gigantesco de terceirizados. E o que a gente vê muito são os terceirizados fazendo a atividade do servidor, ou porque o servidor não tem o interesse em realizar a atividade para a qual ele é remunerado, Sim. né? Ou porque é mais fácil, mais cômodo. Exato. Então, a gente vê um inchaço da máquina pública, além dentro dos servidores, também dos terceirizados. Então, assim, eu converso com os nossos funcionários muitas vezes, e eles mesmos falam, assim, às vezes a gente não tem demanda, eu tenho pouca demanda de serviço, e aí você chega lá no órgão público e fala assim, olha, eu tô precisando aumentar porque eu tô com um pouco terceirizado. Daí você olha, assim, é muito diferente a gestão e o planejamento, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, né? Então, eu acho... E aí que eu queria chegar, porque sobre a estabilidade, continuando com a estabilidade, o ser humano, ele nasce e vai morrer preguiçoso se ele puder. Se você tem o teu salário garantido, não fazendo nada, mas você tem um problema. E esse problema, por mais que nunca vai ter, pode te dar dor de cabeça, pode te dar trabalho e pode talvez te tirar essa estabilidade. Por que você vai fazer? Você empurra com a barriga. E aí a máquina fica inchada e improdutiva. Essa é minha bronca com a estabilidade. Mas do você servidor. sabe que esses dias eu participei de uma palestra aí que falava sobre o medo do servidor público. Que é bem o que o Marcos falou assim, muito servidor público tem o medo de canetear ou de colocar o nome dele ali em determinada decisão, porque ele tem medo de perder o emprego dele ou sofrer um processo administrativo, um PAD, e ter que responder por alguma coisa. Então a gente vê o pessoal assim na inércia, né? Sim. Então é mais fácil ganhar o meu salário no final do mês, se eu puder fazer qualquer atividade que não me comprometa, tá ótimo, por causa da estabilidade. Se tivesse algum mecanismo, eu sei que tem vários mecanismos, né? Mas a gente sabe que não são efetivos, de realmente avaliar, né, a condição e a capacidade daquele servidor público, né, do desempenho das suas atividades, eu tenho certeza que a máquina diminuiria, tanto a máquina pública quanto a máquina terceirizada. Eu a gente acho vai que... no cerne da questão. O cerne da questão é o concurso público. Não é só a estabilidade. Porque, assim, o concurso público seleciona quem? Aquele cara que tem capacidade de estudar e de ter tranquilidade para fazer uma prova boa. Ele entra, ele não necessariamente é a melhor pessoa. Veja, eu discordo em parte dessa questão relacionada ao fato da estabilidade levar o servidor ao comodismo. É um pouco de perfil. Claro que isso contribui, né? Mas é do ser humano. É do ser humano, exato. Né? Eu brinco que a preguiça movimenta o mundo. Se os caras não fossem preguiçosos, não tinham inventado a roda. Né? Não, vamos continuar empurrando aqui, né? Então, só que a gente, depois do concurso público que seleciona mal, a gente tem outro mecanismo, o estágio probatório. Eu participei de comissões de estágio probatório, onde a gente tinha tudo para reprovar a pessoa. Tudo para reprovar a pessoa. Não reprovou. Não reprovou por quê? Porque são 3 avaliações, a depender da organização interna, né? São até 3. As outras 2 anteriores tinham sido boas. O cidadão teve 2 avaliações anteriores, a terceira foi horrível, assim, abaixo de 5. O cara fez a média, calculou ali e falou, passei, obrigado. E foi embora. Então, assim, não basta só acabar com a estabilidade, porque a estabilidade proporciona mais... A falta de estabilidade proporciona mais corrupção. Se não fosse estável, por várias vezes teria corroborado ou participado de esquemas fraudulentos de licitação. Mas você porque sabe eu estava que por sendo isso que a processado. gente vê muito mais corrupção em órgãos, prefeituras, onde troca toda a equipe a cada 4 anos, em órgãos que não são federais, né? Quando a gente tá falando, quando a gente fala que trabalha com licitação, a maioria das pessoas olham pensando assim, nossa, né? Roubalheira. Rico e corrupto. Rico e corrupto. Mas no nosso caso, né? E eu posso falar por mim, né?
Não é o nosso caso, porque a gente só trabalha com órgão federal, pregão eletrônico, e super funciona. Você foi comparar com os Estados Unidos, mas quando a gente vem, e eu acho que aí vem uma cultura mesmo, aí de educação, né? Os Estados Unidos, os processos de licitação pública são muito menos transparentes, né? Então você manda um e-mail com uma proposta e vai. Só que lá eu confio muito mais, talvez, do que aqui. Por quê? Porque os servidores que estão lá são bem remunerados e eles não estão ganhando nada para escolher determinada proposta. E porque se roubar, ele vai ficar o resto da vida Exato, preso. a punição. Isso, não existe punição pra A isso. gente no aprende Brasil. na faculdade de Direito, né? Uhum. Mais vale a lei penal branda com aplicação rígida do que a lei penal rígida com aplicação branda. Então o cara tem a certeza de que ele vai ser punido. Aqui o cara fala, eu sou réu primário, vai ter um processo, uma sindicância primeiro, depois um processo administrativo que vai ser feito pelos meus pares e tal. Então é isso que a Vanessa falou, é muito importante, porque é muito bacana a gente comparar modelos com outros países. Quando a gente foi desenvolver a nova lei de licitações, nós comparamos o modelo norte-americano, o modelo europeu. Só que o problema é que tem a cultura, né? Vocês devem conhecer a história do caboclo que chegou na Noruega para passar por uma catraca que era livre de graça, né? O brasileiro perguntou, escuta, essa catraca livre de graça, um dia você perdeu a carteira, esqueceu em casa e tal, você passa de graça. O cara, mas se eu quiser passar todo dia de graça? A Caixa falou, como assim? Por que eu faria isso? A mentalidade, Por que eu né? faria isso? E todos nós temos uma barreira. Todos nós temos barreira cultural, a gente acha que não. Eu passei por isso nos Estados Unidos, né? Quando a gente foi fazer uma visita com norte-americanos em faculdade, o pessoal chegou lá às 7h30 da manhã, a aula começava às 9h30. O estacionamento imenso, assim. Imagina o estacionamento aqui em Curitiba, para quem tem referência, a Decathlon. O cara estacionou no começo do estacionamento, tinha 2 carros. Aí eu falei, por que você está estacionando aqui? Não dá para estacionar mais perto da porta? Ele falou, não, é que aqui a gente tem o costume de deixar a vaga mais próxima para quem chega mais atrasado, tem menos tempo de entrar no prédio. Eu falei, nem a pau. Nunca farei isso. Nunca farei isso. Então tem um pouco de cultura. Pegar um modelo de outro país e implantar é um pouco complicado. Então essa estabilidade. Mas é porque vem a educação, Sim. né? Então por isso que quando a gente fala em investimento público e a gente tem que gastar hoje, né, vários órgãos de controle para controlar o que deveria ser da nossa base, né? Fiscalizar o que deveria ser da nossa base. Aí você pega, por exemplo, um monte de licitação de auditoria, né? Aí vai fazer auditoria dos pares, né? Então, assim, é tudo para inglês ver, né? Aqui no Brasil, eu acho que o grande problema relacionado ao serviço público, sim, ainda continua sendo a corrupção. Apesar de todos os nossos processos, a maioria dos nossos processos hoje serem muito mais transparentes, né? A gente ainda vê nas pontas onde tem essa rotatividade, a total ausência de transparência. Pode vir a lei, pode vir isso, pode vir aquilo, mas o risco, a chance de punição é muito pequena, então não existe uma continuidade nisso, né? Sim. Me diz uma coisa que, não sei se eu entendi errado ou passou desapercebido aqui, você falou que se você não tivesse estabilidade, aí você ia roubar na licitação? Não foi isso. Ah, bom. Se eu não tivesse estabilidade, eu teria sido forçado a fazer. Porque aí ele iria me mandar embora. Então aí eu teria que pedir a conta, ele teria que me mandar embora. O que aconteceu? Em diversos momentos... Agora eu entendi. Entendeu? Que o teu cargo superior, que estava no conchavo, ia te obrigar... Exato, entendi. exato. Eu, assim, só pra contar uma situação, tava certa vez verificando... Já rolou com você, então? Já, muito. Já perdi cargo por conta disso, né? Eu tava participando de uma fiscalização de um processo onde a gente recebia insumos de material insumos de construção, pedra, areia e tal. E aí a gente pagava a nota e o insumo não rendia. A minha chefe falou assim, Diogo, vai lá verificar junto com o pessoal da engenharia quando chegar essa carga de areia de caminhão, né? Beleza, cheguei lá no lugar, chegou a carga... E normalmente caminhão com carga vem na balança, então tem que pesar para ver quantos quilos tem, para ver quantos metros cúbicos tem, né, do material. E aí eu falei, quantos metros cúbicos tem aí? O cara falou 14. Eu falei, 14 é uma carga cheia. É uma carga cheia. Eu falei, como é que mede? Ele falou, normalmente com balança, mas tá quebrado. A gente coloca a régua ali, faz a cubagem, né, e daí vê quantos metros cúbicos tem. Eu falei, legal. Posso ver? Os caras se olharam assim. Por que é isso? Como assim? Não, o motorista com pressa e tal. Falei, não, a secretária de educação mandou. Preciso ver. A gente subiu lá, colocou a régua, fez a conta, tinha 7. A gente falou, não dá, não vai pagar. 2 semanas depois eu estava em outro cargo. Me tiraram dali, me tiraram a fiscalização. Então já sabiam disso. E aí eu falei, gente, eu vou denunciar. Botei na ouvidoria e tal. Sei que deu. Meu dever é denunciar, né? E do teu lado, você já sofreu algum assédio
Eu não vou perguntar se você já se corrompeu, porque eu sei que não vou ter uma resposta satisfatória. Não, deixa eu refrasear. Porque pelo sim ou pelo não você vai falar que não, mas tá. Não. Mas você. Não você ia confessar o crime aqui. Mas a gente edita, a gente promete que a gente não vai. Mas você já recebeu alguma proposta? Pô, são 20 anos de licitação. Eu acho que lá atrás, 20 anos atrás, nem pregão eletrônico, nem internet tinha. Então, a gente já... 20 tinha. Mas bem menos, né? Sim, sim. Quando eu comecei a trabalhar com licitação pública, a coisa era mais complicada, né? Até porque era mais pregão presencial, prefeituras. Então, assim, quantas e quantas vezes a gente chegava lá e outros fornecedores falavam, vai embora. O pregoeiro falava assim, vai não. Eu nunca vou esquecer um caso de uma cidade aqui próxima, que o pregoeiro, eu cheguei para protocolar no setor de licitação a proposta, os envelopinhos lá da licitação. Ele falou assim, não, é lá no protocolo. Aí eu falei assim, não, mas tudo bem, eu fui do protocolo e o protocolo me mandou vir aqui pra licitação. Não, mas é lá no protocolo porque você precisa do carimbo. Quando eu cheguei, o protocolo tava fechado. Nossa. Tipo, né, isso coisa de 2 minutos pra ir andar, né? O cara mandou fechar o protocolo pra não dar tempo de protocolar, né? Então, assim, tem de tudo quanto é tipo. E teve, sim, propostas de, tipo assim, se você vencer esse contrato, a gente vai ajudar você aqui a vencer, não que a gente precisasse de qualquer tipo de ajuda, né? Mas vamos pensar assim, a gente só tem você de fornecedor aqui nessa licitação, então você vai vencer esse contrato, mas você tem que lembrar que tem a cota parte do prefeito, a cota parte do secretário, a cota parte do fiscal, e aí a gente se faz de sonso nesse momento, né? Que cota parte? Não tá escrito isso no edital, na lei, onde tá isso, né? E aí coisas que acabam, eu lembro desse caso em específico que quando foi olhar alguma documentação, para minha sorte, tinha um documento que realmente estava vencido e eu ganhei um prazo, né, que a gente era microempresa, da Lei 123, para substituir aquele documento. E aí a gente fez questão de não substituir aquele documento. Porque por que eu ia entrar num negócio que eu tinha que dar um monte de coisa para um monte de gente, né? Ou se eu não tivesse que dar, qual é o grande problema hoje para o fornecedor, eu acho, né? O poder do dedo. Do fiscal, do pregoeiro, da comissão. Então, assim, às vezes, se você vai contra determinada coisa, você vai ser penalizado. Né? Então, assim, eu não quero contratar fulano porque ele não tem a qualificação necessária para entregar o que eu fui contratada para entregar. Mas se você não entregar, eu vou olhar aqui para você e eu tenho certeza que você não entregou um lápis dos 1000 que você tinha que entregar. Porque os contratos são bem leoninos. Exato, né? é bem leonino. Então, assim, e aí, de repente, você pode ser penalizado com uma inidoneidade, com uma suspensão, proibição de licitar, por uma coisa que jamais isso seria dentro de um mercado privado verificado. E não é por causa daquele fato, e sim porque você se negou a fazer determinada coisa. Então, assim, eu sempre brinco com os meus pares que eu falo assim, não tenha um teto de vidro. Porque quando eu quiser brigar ou dizer não, eu quero poder brigar e dizer não. Né? E brigar contra isso, contra o sistema que a gente vê, né? E muitas vezes não é isso que acontece, né? Então a gente se frustra como fornecedor, porque a gente quer fazer direito, a gente sabe que a gente é um fornecedor bom, que entrega tudo certinho, paga todos os impostos certinho, tenta fazer o máximo das coisas possíveis certinhos. Mas tem quantos que não são, né? E a régua é igual para todo mundo. Então, se eu não entrar na dança, você pode ser penalizado, né? Não que a gente entre, por isso que a gente escolhe quem a gente vai fornecer. Né? Então, hoje, dentro lá da nossa empresa, a gente escolhe quais órgãos a gente vai. Você falou que não trabalha com prefeitura, né? Porque a coisa é mais... A coisa é bem mais complicada em prefeitura, exatamente pelo que o Diogo falou, que a cada 4 anos troca a gestão, troca o prefeito. Então, assim, a farra das emendas parlamentares, a gente viu aí até dia 31 de dezembro o Dino, né, que é o nosso... segurando todas as farras das emendas parlamentares. Aí teve lá as 13 entidades que não receberam as emendas parlamentares. Né? São entidades que a gente já trabalhou, né? São entidades que, inclusive, a gente já substituiu em licitação. Quando a licitação era correta, a gente ganhava daquela entidade, né? E aí, aquela entidade perdeu, vamos pensar assim, a mamata. Então, as emendas parlamentares, as emendas PIX, essas coisas assim, eu acredito que deve ser uma coisa surreal, né? Porque é um monte de dinheiro que vai para um lugar que você não sabe nem para onde vai, para qual é a finalidade, eles fazem inglês ver. Num caso desses, que era de emenda parlamentar, que a gente entregava o serviço, a gente contratava professores, né, para os lugares, e eles tinham que passar relatórios de atividades que eles entregavam aquelas atividades pra gente. Quando a gente entrou e começou a ficar sério, porque a gente pedia relatório, a gente verificava, a gente fiscalizava,
A gente viu que na semana seguinte eram as mesmas fotos da primeira semana. E chegava os professores e falavam assim, mas como é que pode? Você deu a mesma aula para os mesmos alunos, eles estavam sentados no mesmo lugar, na segunda semana, a mesma roupa, a mesma coisa. Falou assim, mas fazem 10 anos que eu tô aqui fazendo isso? Agora você vai querer olhar as fotos? Nossa. Já tô achando demais ter que mandar foto de todo dia do que eu faço. E agora você vai fiscalizar? Então, assim, aí, esse tipo de coisa, por isso que a gente não se cria em determinados órgãos públicos, porque a gente não concorda com isso, né? Então, o que acontece? Meu contrato é encerrado, às vezes antecipadamente, né? Por interesse público da administração, que ninguém sabe o que é o tal do interesse público. Mas, por exemplo, a Vanessa tá ótima aqui, executa aqueles 3 meses, dá aviso prévio para os seus funcionários, aconteceu uma falta de verba, inventou qualquer história, né, para inglês ver e tiram a gente. Né? Então é muito complicado isso também pro fornecedor. E não tem mecanismos de denúncia, e se tem, eles funcionam? Funcionam, mas eu acho que assim, falta bastante fazer a denúncia. Uhum. Porque, veja... Mas você falou que fez a denúncia do cara que tentou... Que sim, fiz internamente. Punidos? Não sei. Não fui acompanhar, porque meses depois eu saí do órgão. Meses depois, então ainda não tinham sido punidos. Não, com certeza não. Com certeza não. Assim, funciona, mas falta muito... fazendo um link com o que o Marcos falou lá atrás, em relação às canetas, a gente poder pesar a caneta, a gente, num dado momento, querer deixar de assinar para não ter responsabilidade. Em 2018, dizem, eu já ouvi em vários eventos, mas eu não vi isso na prática, que houve o tal do apagão das canetas. Ninguém queria assinar no serviço público. Ninguém queria assinar porque tinha medo das coisas. Eu, como nunca tive medo de nada, eu assino tudo que eu escrevo, eu continuei tocando, né? Mas teve autoridade pública que se suicidou depois de ser inquirido em operação de Polícia Federal, teve diversas situações. De Santa Catarina lá? O reitor de Santa Catarina. Foi uma cagada. Foi besteira mesmo e tal. Só que assim, eu nunca tive problema, porque, quando você tem certeza do que você tá fazendo, você assina. Você assina, né? Mas, de fato, muitas pessoas se encolhem um pouco. Falam, não, eu não vou assinar porque não vai dar nada se eu não assinar. É aí que eu quero chegar. É melhor. Se você assinar, é capaz de você ter que responder. Vai criar uma nervosidade. Então, perder a estabilidade. Mas eu acho que isso diz muito respeito ao ímpeto das pessoas. Só para responder especificamente o que o Vitor falou, em 2013, houve um problema numa licitação nossa lá, o cara fraudou atestado de capacidade técnica. Rapaz, eu denunciei o bicho no Ministério Público, na Polícia Federal, Tribunal de Contas da União e no CREA. Em 2019 ele perdeu o CREA. 2019. 6 anos. 6 anos depois. Né? Então, assim, essa falta de crença na punição faz com que o cara fale, deixa pra depois. Por exemplo, o contrato que a Vanessa falou que encerrou. Às vezes encerrou por conta do prazo, né? Às vezes eles podiam estar insatisfeitos com a prestação de serviço, hipoteticamente, né? Insatisfeitos com a prestação de serviço 6 meses antes. Pô, mas 6 meses antes eu tenho mecanismos para encerrar. Eu posso rescindir o contrato, posso penalizar. Não, dá muito trabalho. Espera dar os 12 meses e a gente faz outro. Então tem muito disso. Tem porque mesmo. A denúncia, eu acho que não funciona pro empreendedor. Não funciona porque ela tá ali dentro da administração. Daí ele teria que ir para a esfera judicial. Pra fora, sim. E tentar, só que daí tem o custo para o empreendedor. Né? Mas assim, denúncias que podem funcionar, Ministério Público e Tribunais de Contas dos Estados da União. Esses caras vão atrás das coisas. Né? O Ministério Público adora esse tipo de coisa, porque é o trabalho deles, é o resultado da produção deles. Né? Então vale a pena. Agora, internamente, deveria funcionar, não estou aqui descredibilizando nas instituições que fazem apurações internas, mas funciona bem menos do que externamente. Mas na verdade, assim, a gente como fornecedor, quando faz denúncia, etc., contra ou servidor ou contra atos de servidores, né, a gente vê que não é nada efetivo. Né? Então, assim, exatamente porque muitas vezes são os próprios pares e o que a gente acha, né, ou que a gente entende que aquilo ali tá errado, não tem uma análise, veja bem, não é bem assim, né? Sempre tem a passação de pano, corporativismo, exatamente isso. O único Ministério Público que funciona é o Ministério Público do Trabalho. Né? Esse a gente sabe que esse funciona e tem que funcionar mesmo, sim. Né? A gente sabe que tem muita empresa aí que anda fora da linha e acaba se beneficiando disso, né? Sim. Mas, fora isso, realmente, em denúncias, em Tribunal de Contas, é muito demorado. Que você falou 6 anos para penalizar. Tem empresas, e aí falo de concorrentes e pares, né, que a gente acaba encontrando aí no caminho, que sabem que vão ser penalizadas. Então, o que elas fazem? Eles aproveitam o tempo enquanto eles não são penalizados e fazem a farra.
ganham licitação de qualquer jeito, entregam pela metade. Abrem outras empresas. Amanhece, não dorme, né? Quantas e quantas empresas no passado, antes da lei modificar e criar ferramentas para melhorar a questão de rescisões, a conta vinculada, quantas e quantas empresas ficavam com o dinheiro dos trabalhadores, né? Então, assim, são evoluções que, mesmo como fornecedor, quando o fornecedor é sério, ele é super a favor, né? Porque se você tem uma política de vou fazer o certo, não tem por que você se preocupar com isso. Qual é o problema? Quando o órgão público retém. Né? Então, o que a gente vê? O fornecedor vai lá, paga a rescisão, a lei fala que em 48 horas o órgão público tem que devolver para a empresa. Aí você vai lá com o fornecedor, pede para o órgão público a devolução daquele valor que é seu, né? Porque ele é seu, só precisa da caneta do servidor. E aí vem o medo, tô sem pessoal, tem que conferir isso, tem que conferir aquilo. Mas veja, a tua obrigação de fazer uma fiscalização dentro do contrato administrativo é durante todo o contrato, não é no final. Quando chega no final, meu querido, acabou, né? Se você não fez o teu trabalho durante os 12 meses, 24, 48, por que você quer fazer agora? Né? E aí você acaba prejudicando o bom fornecedor. Mas é que quem faz a fiscalização é o terceirizado, que era teu funcionário. Exatamente isso. Porque o servidor não detém esse conhecimento. Não quer trabalhar, ele bate o ponto e vai pra academia. Ele não sabe, ele não tem esse conhecimento. Daí, quando você falava que ia demitir aquele funcionário, o servidor se desesperava, porque ele não sabe o que ele tem que fazer. Sabe qual que é o pior? Você tem 100% de razão, Vitor. E o pior disso tudo é que o funcionário, agora eu não sou mais seu funcionário. Agora que se lasque. Eu não vou olhar isso aqui, eu vou olhar das outras empresas. Sabe aquele desconto? Sabe aquele desconto que você fez aquele dia que eu faltei? Não gostei, então agora eu vou ficar aqui esperando. E aí. A impessoalidade é difícil, né? E daí você vai fazer denúncia pra quem sobre isso? Vocês acham que a nova lei de licitações ela melhorou o procedimento de contratação pública? Rapaz, a nova lei de licitações é um museu de novidades, né? Ela vem com vários mecanismos, né? Eu vi que agora lançaram, eu acho que já estava previsto o PNCP, né? Que é o Portal Nacional. E eles estão centralizando os editais lá. Na verdade, assim, a nova lei de licitações nada mais é do que um misto de tudo que já existia com 5% do que é novo que a gente emprestou em institutos europeus e norte-americanos, como, por exemplo, a garantia de que as seguradoras de obras vão continuar as obras caso as obras sejam interrompidas pelo prestador de serviço. Uma empresa quebrou, qualquer problema relacionado a a seguradora da obra tem que continuar a obra ou pagar o seguro. Então, isso é só uma coisa nova. Algumas outras são basicamente incorporações de legislações outras que já existiam, né? Para o caso do que a Vanessa está falando, a gente incorporou na lei, por exemplo, a súmula 331 do TST, que diz que a administração é responsável solidária ou subsidiariamente no recurso trabalhista ou previdenciário. Então, não tem muita coisa nova. Tem um monte de coisa nova para município e para estado. Para a União, sei lá, vou chutar aqui um número, né, uma conta de padaria. 80% da lei é igualzinha. Daí o que a gente fez? Acabou com a tomada de preço, acabou com o convite. O presencial, na verdade, tem outros critérios para continuar usando, dá para usar, desde que você grave a sessão pública, né? Enfim, que na prefeitura não acontece. Então, assim, mudou pouca coisa, né? Mas eu acho que mudou pouca coisa para a administração. Para os fornecedores, tem uma alteração bem significativa, eu acredito, né, porque a gente vê isso todo dia, que é a mudança, a inversão da fase, né? Então, assim, para você poder participar de licitação, você já tem que enviar toda a documentação, toda a proposta. Então, assim, enquanto antes, como servidor, como empresa, a gente conseguia orçar e participar de 10 licitações no dia, hoje você consegue participar de uma, de duas, então, porque ou tem que aumentar, né, o teu pessoal, a equipe para fazer isso. Então, assim, o poder de gatilho das empresas diminuiu, né, e acaba beneficiando de novo aquelas más empresas que não estão nem aí com isso, que entram e baixam o preço daquele fornecedor que fez tudo certinho, e aí quando vai olhar a documentação ele não tinha nada. Né? Então, assim, a falta de punição também do pregoeiro, da licitação, exatamente isso, tem que punir, sim, esse tipo de empresa, é muito grande. Sim. Então, assim, acaba que isso fez com que os preços baixassem muito e tem uma dificuldade em executar os serviços, né? Tem uma grande dificuldade em executar os serviços. Então, assim, a gente vê muito fornecedor empatando, perdendo dinheiro, né?
sofrendo para conseguir chegar ao final de um contrato. E isso vai bem contra a opinião pública, eu acho. Porque todo mundo tem a opinião pública de quem faz licitação ganha muito dinheiro. Mas foi assim que eu comecei, né? Porque em obra é meio assim, obra é muito roubado, tem escândalos maiores, né? Acho que as menores... Mas... A grande maioria, pelo que eu vejo, de fornecedores, ele trabalha com preços bem abaixo do mercado. Né? Se ele faz por R$10 pintar uma parede, para a administração pública é 7, 6. Exato. Você vê na prestação de serviços, tipo, a concorrência de uma empresa que não tem capacidade, ela vai lá, zera as provisões que são obrigatórias para rescisão, porque ela sabe que no final ela não vai pagar ninguém, e ela vai dar aquele golpe, vai fechar a empresa... ou ela ganha lá com índice de custos administrativos e lucro 0,01, que dá lá tipo R$1 de lucro para ela. E o pregoeiro vendo isso, ele não desclassifica porque não é uma proposta inexequível. Ou não consegue provar. E depois o contrato, né, dá ruim, os funcionários não recebem e o pregoeiro que aceitou não é punido. Tem duas coisas aí, tá? Uma é essa mudança operacional que a Vanessa citou, é uma mudança que não tá na lei, tá? Esse negócio de os documentos têm que ser enviados juntos com a proposta. O que a lei fez foi inverter a fase. Você me manda a proposta e depois os documentos. Só que tem muito órgão que tá pedindo as duas coisas juntas. E tá unificando fase. E isso é prejudicial, porque o que acontece? Você participou de uma disputa, você tem que ter um tempo para organizar os seus documentos. E algumas pessoas defendem essa unificação sob o ponto de vista da celeridade. Não, é mais rápido. O cara às vezes ganha uma obra lá com 7.000 itens. Qual que é o prazo para ele mandar a planilha de custo? 2 horas. Só se o desconto for linear, beleza, ele vai lá, joga o desconto, a planilha faz o cálculo automaticamente. Agora, se ele tiver que fazer cálculo, trabalhista e tal, 2 horas o cara não faz. Daí, assim, sabe o que me deixa indignada, né? Eu contra você aqui nessa parte. Beleza, 2 horas pro fornecedor entregar a documentação, né? Mas aí o servidor lá tem 48 horas para analisar a documentação. A empresa tem 2 horas para separar a documentação, fazer a proposta e enviar, e o servidor tem 48 horas. E aí você tá falando assim, tem licitações, às vezes tem 20, 30 fornecedores que já enviaram aquilo. Então, quantas horas do serviço privado foi utilizado só para quando o servidor fala assim, agora é meu tempo, eu quero olhar com calma. Então, assim, deveria ser um pouco mais equiparado isso, né? Então, assim, ao mesmo tempo, a empresa tem 24 horas para mandar, a gente tem 24 horas para responder. Eu vou fazer uma piadinha, é igual você pedir pro juiz para ele te decidir. Você prepara a peça 40 dias fazendo um mandado de segurança, uma ação, enfim, chega pro juiz e o juiz fala, tá bom, daqui a pouco eu decido, não tem prazo. Mas é que assim, isso tem um pouco da burocracia lá dentro, né? Chega pro pregoeiro, o pregoeiro não é um cara que manja daquilo, o pregoeiro é o operacional, ele vai receber a proposta, ele vai verificar a proposta, vai ver se tá assinada, ele vai ver se tem data, aí ele vai mandar para uma outra pessoa que vai dar um parecer. Que foi quem pediu o serviço. Exato, então tem uma burocracia envolvida lá dentro. Que e essa outra pessoa não entende, às vezes, não necessariamente dos trâmites da licitação. Na maioria das vezes não entende. Na maioria das vezes. Daí não funciona. Eu acho que o mais justo ainda era analisar a habilitação antes da fase da disputa. Porque daí só pode dar lance quem pode executar. Porque depois entra 90 empresas. Mas daí o interesse público. Para algumas coisas eu acho legal. Mas porque você está na administração, mas para o empresário ele teve que baixar o preço. A Vanessa, sim. Você participou de concorrência pública? Presencial? Rapaz, 4 horas de concorrência para ver documento, pra assinar documento, para daí falar assim, computador. Vamos abrir proposta? Podemos abrir proposta? Fala, não posso abrir mão do recurso. Aí publica 5 dias, você entra com recurso, contra razões desse recurso outros 5 dias, outros 5 para a comissão decidir, decide lá, aí abre preço, tem uma proposta que tem preço. As outras todas estão acima do máximo. Então, é perda de tempo. A concorrência mas pro empresário que fez tudo certinho, foi bom, porque ele não precisou baixar o preço. Agora, se não ia ter as 90 empresas disputando, ele ia baixar o preço demais e no final só ele podia, porque só ele tinha habilitação. Mas aí é a supremacia do interesse público sobre o privado. Mas daí tinha que punir as outras. Aí é o mas daí, Coringa. É sempre o Coringa. Mas daí poderia punir as outras. A cartinha sai da nessa ótica, Diogo, vocês, servidores, vocês gostam de ser chamados servidores, não funcionários, vocês montam um edital com armadilhas para fazer com que a empresa que entrar
deixe de faturar ou seja penalizada propositadamente ou não leia alguma coisa e isso faça com que ela perca dinheiro e favoreça a administração? É um jogo de interesses, assim, tipo, vou sacanear. Parece que sim, né? Mas não, assim, eu posso falar por mim, né? Não conheço Sim. todo o cenário, mas não, na verdade, os mecanismos de direito público e direito administrativo são feitos para isso, são feitos para que a administração sempre ganhe. Supremacia do interesse público sobre o privado. Isso vem sendo discutido por diversos profissionais, porque, veja, a gente fala isso quando fala de planilha de custo. Poxa, você tem lá 22 dias, que é o período que você está prestando serviço. Se você fizer hora extra, o pagamento é sobre 30. Se você descontar, eu desconto um dia e mais um ainda, que é o DSR. Isso não é sacanagem? O problema dessa tripartite de contratos. Você tem um contrato com o seu funcionário que é trabalhista e comigo você tem um contrato administrativo. E por que você exige documentação trabalhista, então? Esse é um risco. Esse é um risco, né? E eu sou muito contra isso, tá? Que fique bem claro. Assim, a gente tem a obrigação de fiscalizar as empresas para que elas não cometam delitos trabalhistas e a gente não seja envolvido subsidiária ou solidariamente. Mas para mim tem um limite. Né? Eu tenho alguns colegas professores que também pensam da mesma forma. Eu não tenho que ficar olhando toda a filigrana ali. Peraí, e nesse dia aqui a pessoa entrou 21 minutos atrasado. Beleza, desconta, dá para fazer um banco de horas. Só que tem pessoas, não. R$1,97, né? A mais de hora extra, manda devolver a nota fiscal. De R$300 mil por causa Então, assim, eu acho que isso tem a ver com o perfil de servidor. Isso, infelizmente, são pessoas, né? Pessoas. E eu acho que vai muito ao encontro do que a gente falou do corporativismo. Eles ganham alguma bonificação? Não, quanto mais não tem, eles né? pouparem? A gente sempre pleiteou isso. A gente que é pregoeiro, fala, o leiloeiro ganha quanto mais ele arrecada, ele ganha um percentual, até 5%. O pregoeiro não ganha nada. Aí várias pessoas falam, o pregoeiro tinha que ganhar conforme o desconto. Rapaz, o desconto que já é dado hoje, sem bonificação, já é menor. Imagina se o pregoeiro ganhasse. E o fiscal ganha? Não, também não. Não, mas ele ganha uma função, uma gratificação de função por ser fiscal. Para ser fiscal, mas daí... Para ele economizar o dinheiro daí. Mas daí... De tanta multa que ele aplica... Pouco importa, né? Não tem uma razão direta. Se ele aplicar uma multa ou nenhuma, ele ganha a mesma coisa. E não são todos, tá? Eu não sou contra a aplicação de multa. Eu só acho que tem que ter proporções e coerência. O que a gente vê é que muitas vezes, pela supremacia do interesse público no privado, enquanto a nota fiscal do fornecedor não é paga, né, a taxa de juros é 0,00005 por mês, né, a taxa, se você deixar de pagar alguma coisa, a multa, ou se você deixar de entregar alguma coisa, a multa é 20% sobre a sua fatura. Entendeu? Então, você deixa de entregar uma coisa de R$1.000, você tem um desconto de 50 mil. Eu falo isso há bastante tempo para os meus alunos, que tem aluno que gosta de fazer uma planilha de marcar X e se você atrasou a entrega 30 dias, a multa é tanto. Pouco importa o objeto. Eu falo, pera lá, pouco importa o objeto mesmo? Se você me atrasar em 30 dias a entrega de papel higiênico, né? Papel higiênico, normal. O que a gente faz? A gente traz de casa, a gente compra por dispensa, a gente faz... Atrasou 30 dias a entrega de carne para um refeitório administrativo lá. Proteína, né? Tem que substituir por outra proteína. Atrasou 30 dias a entrega de carne para um hospital que serve essas refeições enterais e parenterais para paciente oncológico. Bicho, 20 minutos de atraso, 1 hora de atraso é gravíssimo. Então você não pode penalizar as empresas com a mesma proporção. E aí há também uma questão relacionada a essa falta de punição, né, que o Vitor falou, o cara mandou o documento errado, tem que ser penalizado? Sim, tem que ser penalizado. O Tribunal de Contas da União tem um acórdão, um paradigma de 2015, que é o 754, que já disse isso, pregoeiro, o cara entregou a proposta errada para você, né, ou deixou de responder de diligência que você fez, ou deixou de mandar um documento, você tem que abrir processo administrativo contra eles. Só que a administração, em geral, não faz. Aliás, em um órgão onde eu trabalhei, para a gente poder implantar essa cultura, a gente teve que começar a socar processo na autoridade superior. Autoridade superior, o acórdão está dizendo que a gente tem que fazer. Não tem gente, não tem equipe, não tem isso. Combinei com o pessoal, falei, gente, então é o seguinte, o acórdão não está dizendo que a gente tem que apurar a responsabilidade, conduzir o processo até o final. Nem pode, segregação de função. O que ele está dizendo é que a gente tem que denunciar. Então, assim, cada ocorrência que tiver, a gente abre um processo e manda para cima.
quando tinha 300 processos, eles criaram uma estrutura, né? Então, é algo que depende muito de perfil do servidor. Quando você tem um monte de gente que tem vontade de fazer, o órgão começa a andar. Quando você tem um monte de gente que tem vontade de barrar, o órgão vai ser ruim. Normal. E não tem como você que é, né, administração e conhece bastante de licitação, por que eles não fazem um portal único para licitação? Porque tem uns 300, né? E tem uns que esses menorzinhos não tem transparência. Tipo, o Comprasgov, você... Vocês viram? Tem Você dois viu essa- Tem o unipinhais licitação. aqui. Você viu uma denúncia que teve num de São Paulo, que alguns fornecedores... Conseguiam eram- ver as propostas dos outros. Eles conseguiam ver as propostas dos outros antes de enviar. Você E era um portal grande, tá? tem... Bem grande. E ainda mais, tinha outros que eles bloqueavam. Então, o fornecedor era brother dos caras do portal, falava assim, ó, não deixa o Vitor, da empresa X, o Marcos, da empresa Y, enviar lance. Aí chegava da hora, caía teu sistema, Tem teu login não prefeitura funcionava. com Surreal. plataforma, tem prefeitura assim, com plataforma de licitação. Primeiro, por conta do Pacto Federativo, né? A gente não pode ingerir nos municípios e nos estados. A União não pode determinar um portal. Até no projeto original da nova lei de licitações, tinha um artigo lá que dizia que os tribunais de contas dos estados deveriam obrigatoriamente seguir a jurisprudência do TCU. Daí foi vetado, né? Claro, porque também fere essa autonomia. Mas tem uma questão que vai além disso, né? Primeiro que o governo federal não tem capacidade de fazer um portal para todo mundo. Quando o Comprasgov passou a ser obrigatório, no sentido de que todo mundo que gerisse recursos federais deveria operar por ali, isso foi um caos. Foi um caos, porque o governo federal não tem estrutura para dar suporte, para atender os demandantes. E aí você pega um portal privado um pouco mais preparado, você tem um problema, você passa a mão no telefone e fala com o técnico na hora. No governo federal você vai ter que abrir um protocolo, um ticket lá que vai demorar. Eu já tive ticket que demorou 90 dias. E quando voltou, eu voltava com uma pergunta, assim, se aquela resposta estava Não, e daí, veja, você tá no meio de uma licitação, que você tá precisando comprar o papel higiênico. E aí você dá um problema na tua licitação, você tem que abrir um ticket e fica 90 dias pra responder, como é que fica? Não funciona. Aí que adianta fazer o planejamento? E aí, para os municípios, eu dou bastante aula para servidor de município. O município tem o software RP lá, o sistema dele de contabilidade, que é todo integrado. Então, o cara faz um pedido aqui, entra na licitação aqui, depois que compra vai para o almoxarifado, que vai para contabilidade, faz depreciação, patrimônio. Então, é tudo integrado. Quando ele lança uma licitação, os portais privados puxam desse próprio RP. Quando você faz no Comprasgov, ele tem que duplicar o dado. Ele não consegue fazer isso. Tem que digitar. Tem que lançar, ou no mínimo subir o arquivo ali, né, e tal. Então, há uma desvantagem que não é atrativo usar até tem uma API para fazer a publicação, né? Então, assim, o edital vai direto para lá. Mas aí toda essa outra integração o cara perde. Então, é muito difícil você unificar isso. Eu acho que é meio utópico, sabe? Eu até confesso que eu preferia que a iniciativa privada tivesse essa atuação com um controle melhor da administração pública, né? Um controle. Eu como cidadão, quando você pensa em administração pública, você busca transparência. E daí, você licitando, você deveria ver quem ganhou aquela licitação. Depois de um tempo, você conseguir ver as notas fiscais, o contrato, de onde saiu a grana. Você tá reclamando de agora, né? Só nós que somos a mais gente é raiz, de né? casa, sabe qual é a diferença do que era há 10 anos atrás e o que Não, é já hoje. melhorou. Nossa, é da água pro vinho, entendeu? Hoje em dia você procura um dado, você tem, né? Ano passado você tinha que... Quantos e quantos editais eu brincava quando a gente sabia que ia ter uma licitação numa prefeitura. Aí eu entrava assim, ou ia numa licitação numa prefeitura. Eu lembro uma vez que eu entrei no banheiro, eu juro pra vocês, eu entrei no banheiro, tinha um mural das publicações da licitação no banheiro feminino. Cara, por que alguém publicaria uma licitação na parede do banheiro feminino? Aquele feltro verde É tipo um cartório, quando você vai casar, que você bota na parede. Os proclamas do cartório 30 dias lá, se alguém tem algo contra. E eu lembro disso. Aí eu lembro que eu peguei todos aqueles editais e falei assim, vou entrar em todos. Porque deve ser só pros pares deles no banheiro feminino. É claro que a maioria a gente nem podia entrar, não tinha capacidade, enfim. Mas, assim, é isso que era no passado. Né? Então, hoje a coisa já melhorou muito. O grande problema, eu acho, que é isso que a gente tá falando, que a lei veio falando sobre isso, que tem que ser um servidor, né, para fiscalizar, para comprar, para... Me corrija que eu não sei muito a parte do teu lado, né?
Isso melhorou muito. Por quê? Porque quando você fala em prefeitura, é o cargo de confiança. Muitas vezes era o cargo de confiança que estava fazendo essa atividade. Então, o cara entra junto com o prefeito. E dá para entender porque é um cargo de confiança, afinal, é o dinheiro que se o outro servidor que eu não conheço desviar é o meu nome como prefeito que está em jogo. Então, é uma dicotomia bem grande. Mas a segunda coisa, o cara que acabou de entrar, ele não entende licitação. Então, até o cara aprender para botar na prática, a prefeitura vai ficar sem aquele serviço ou sem aquele produto? Então, é muito complicado, né? A lei veio tratando isso, mas ainda não deu uma solução para o problema. Mas sabe que eu tenho um ponto sobre a lei? Eu acho que ela tá muito errada nesse ponto. Muito errada. Porque, assim, o que a Vanessa está falando? A lei trouxe a obrigatoriedade de que o pregoeiro, o agente de contratação, seja um servidor público efetivo. Então, assim, eu passei no concurso, você não me tira de lá. Só eu posso tirar. O Vitor vai chegar lá e vai ser um agente político do prefeito? Vai. Mas ele não pode ser pregoeiro, agente de contratação. Resolve? Não. Onde há corrupção? Né? Na licitação, procure estatisticamente multas para pregoeiros. Tem erro, tem falha, tem erro grosseiro, mas não tem corrupção ali. Aliás, não tem corrupção é demais, né? Deve ter, mas é mínima. Onde está a corrupção? Na fiscalização de contrato. E o fiscal continua podendo ser o comissionado. Continua podendo ser aquele Mas Diogo... sabe aonde está a corrupção no pregoeiro, na minha opinião? No momento da criação do edital. Então, ele vai fazer algum requisito onde só aquele fornecedor que ele quer consiga cumprir aquela exigência. Mas pensa bem, tem mais controle. Porque, veja, o edital vai ser publicado. Você vai ver, digamos lá que eu fiz um edital direcionado. Você vai ver, você vai impugnar, vai ter o controle social. O Tribunal de Contas da União tem uma ferramenta chamada Alice, que ela faz a verificação automática de vários termos. Ela tem um código, né, uma inteligência artificial, que verifica vários parâmetros e ela indica direto para o auditor. Então tem um controle social sobre o edital. Agora, o edital foi publicado, aconteceu, contratou, certo, digamos que tudo estava certo no edital. Chegou lá o fiscal, falou: o Vitor é meu parceiro, eu vou deixar ele entregar metade das coisas, eu vou deixar ele entregar 70% e vamos rachar o que falta. Quem controla isso? Então, isso aí, eu acho que, vamos lá, se o meu raciocínio tá certo, a gente consegue eliminar as duas coisas fazendo uma só, que é a desestatização de quase tudo. É a privatização das coisas. Porque você deixa de ter um monte de servidor gastando e você cria órgãos de regulação e você tem profissionais mais bem remunerados, menos, mas mais bem remunerados, e você tem um serviço, um produto mais eficiente. Deixa eu dar um exemplo rápido agora, que todo mundo deve lembrar. Todo mundo reclamava muito. Eu reclamei, todo mundo reclamou dos pedágios aqui pro litoral. Aí acabou, né? Tudo bem que aquele pedágio, aquela tarifa, Jaime Lerner, Beto Richa, aquela coisa toda lá, né? Vamos esquecer esse peculiar, mas o pedágio, a estrada pedagiada é infinitamente melhor do que uma estrada pública. E quando há algum problema com uma estrada que foi privatizada, que está sob uma concessão, cara, o poder público vai lá em 48 horas, você remove a terra que botou... Quanto tempo ficou a Estrada Graciosa parada que eles não conseguiam mexer? Né? A 277 fechada, meia pista. Meia pista, quanto tempo? Então, eu acho que só tem a ganhar desestatizando pelo menos grande parte do serviço. Tem uns que são essenciais e não dá. Para alguns objetos, sim. Eu concordo plenamente com o pedágio. Mas aí qual é a corrupção que pode ter no pedágio? Você vai chegar lá e falar assim, o pedágio tem uma placona durante 3 km que diz que é 2,70. O cara vai te cobrar 3? Não vai. Agora, como é que você aplica essa mesma lógica para serviços pequenos? Tem um exemplo muito do dia a dia de todo mundo, que é a prestação de serviços de oficina mecânica. A Vanessa também deve ter pego lá atrás. Quando eu comecei com licitação, a gente comprava carro na administração pública, contratava uma oficina mecânica, um vidraceiro, um borracheiro, uma funilaria, aí a elétrica era outra, tudo era uma zona, uma bagunça. Aí como é que você conseguia a sinergia de tudo isso? E ainda tinha um prestador de serviço que entregava as peças. Aí o cara chegava, não, a peça veio errada, a peça veio danificada. Então o que a gente resolveu? Né? Contratou através do sistema de gestão de frota. Então eu tenho um cartão, uma empresa credencia todos esses serviços, eu pago essa empresa para administrar. Resolveu a eficiência da rapidez do serviço, da desburocratização do serviço. No entanto, acho que há 6 anos atrás, 7 anos atrás, teve um caso no próprio governo do estado aqui do Paraná,
público, né? Então a gente não está falando de nada que seja segredo, onde o prestador de serviço falava, olha, se for para o governo do estado, você bota 250%. E aí, essa é a dificuldade. A gente não tem varinha mágica. Tira de um lugar, a fiscalização tem que ir para outro. A agência de regulação funciona bem em termos, né? Porque dá uma olhada a Anatel funciona relativamente bem. ANA, agência de águas. Tem várias agências que estão lá, assim, você não consegue entender muito bem o que ela faz, a efetividade da fiscalização dela não funciona. E é só cargo comissionado. Tem mais isso, né? Mas eu gosto bastante. Arriscando aqui alguém me dizer assim, você é mais de direita, de esquerda, enfim, não gosto muito dessa divisão. Mas eu gosto bastante da ideia do serviço público menor, com mais atividades passadas para terceiros, onde eu posso dizer terceiro, faz desse jeito, faz direito, né? Fez errado, troca o terceiro. Não é? A questão da estatização é outra polêmica parceria que vem. Público-privada. Exato, Sim. que é a história das escolas, né? Que Sim. teve aqui no Paraná, principalmente, essa questão aí de passar para o privado. Exato. Uma parte da E questão das deixa escolas. eu vi que você trabalhou na Federal. Você é contra ter uma parceria ou uma gestão privada nas universidades? Não, de jeito nenhum. A administração. Segundo o modelo que está sendo implantado no estado, agora não de jeito nenhum. Rapaz, manutenção predial, manutenção de veículo, sei lá, 60% dos problemas. Deixa a iniciativa privada que se vire com isso. Né? Eu vou pensar em planejamento, vou pensar em Educação. Em educação, que é o né? que... Totalmente a favor, totalmente a favor. Eu vou fugir um pouquinho do tema aqui, mas eu sou curioso com isso. O podcast é seu, você Você faz o não tema é que você meu, quiser não, também. não é nosso. É seu, sim. Essas cotas, né? Eu quero saber se você é a favor das cotas em universidade pública. E depois a gente desmiuça isso. Tá, eu sou a favor de todo tipo de cota social. Dinheiro. Só. Ponto. Dinheiro faz diferença, tá? Eu sou negro, você é branco. Eu tenho mais dinheiro que você, eu tenho mais possibilidade que você. Eu concordo 100% Né? com isso. Eu sou deficiente físico, mas eu tenho mais dinheiro que você. Eu tenho... Tava vindo pra cá, eu tava ouvindo o podcast do Caio Castro. Caio Castro é ator. Caio Carneiro, né? Aquele cara que escreveu o livro Seja Foda. Ele tava entrevistando aquele menino que eles chamam de Cotoco, que é o Não, Marcelo é o padre. Rossi, alguma coisa Rossi. É um menino que não tem as duas pernas, os dois braços. Sensacional aquele menino. O cara trabalha com um grande coach, enfim. E eles estavam falando sobre isso, né? O cara não tem os dois braços, as duas pernas. Ele tem cadeira eletrônica, ele tem cuidador, ele tem dinheiro. É sempre dinheiro. Eu ia chegar nisso porque até a cota racial, que para mim é até uma cota meio racista, mas tem um pouco de fundamento e argumentação. O que me deixa mais pé da vida é a tal da cota trans. Porque o caralho de um cara que corta o caralho tem direito a ter cota e uma pessoa que não corta o caralho não tem direito a ter cota. Será que é porque ele é corajoso? Não sei. Enfim. Não faz sentido, porque o cara pode ser faz. rico, ter estudado nas melhores escolas e cortou o pinto. E ele vai ter cota por causa disso? Pra mim não faz. Toda cota que não vem do dinheiro... Gente, o dinheiro comanda tudo. Exato. Assim, eu sou negro, eu me classifico como negro. Né? Eu me reconheço como negro. Eu entendo que há uma dívida histórica lá nos outros países, há uma dívida histórica com o judeu. Diversos tipos de pessoas e populações sofreram. A gente vai ficar pagando até quanto? Né? Até quando, perdão? Eu acho que se estimula ainda a se manter acesa a chama do racismo. Porque você continua segregando. Né? Exato. E aí você chega na escola ou na universidade, o aluno que entrou por cota tem muito menos condições de acompanhar provavelmente os outros alunos que têm a questão social melhor, né? A gente fala aí da cota dos negros, por exemplo, dentro da universidade, eles entram, né? Tô falando o negro que não tem condição financeira, né? Não o negro que tem condição. E ele não consegue acompanhar porque ele não tem acesso, talvez, à mesma qualidade de não precisar estudar, tem que estudar e trabalhar. Ou ele tem que ajudar em casa, ou ele tem que ajudar o pai no empreendimento dele lá, vender o coco, vender a pipoca no fim de semana. Enquanto o outro aluno que tá na mesma condição que ele dentro da universidade não tem. A gente sabe que as universidades têm as bolsas, né? A gente sabe disso, que é para que incentivar esse aluno. A permanência. A permanência dele. Mas mesmo assim nunca vai ser igual. Eu sou a favor de cotas.
Nossa, temos alguém a favor. Eu sou a Ninguém favor. perguntou. Não, eu sou a favor de cotas. Eu acho que a cota racial principalmente, tá? Quando você fala da cota do negro, você... O filho do Joaquim Barbosa merece mais... Peraí, não. Teoricamente, você está tratando um problema social também financeiro. Porque se você olhar hoje e a proporção de negros com condições financeiras é muito inferior à dos brancos. E por que os brancos são melhores? Não, porque nós temos todo um contexto histórico onde que o cara... Mas se você teve transforma isso em escravidão. cota social, dá no mesmo. Isso Então- vai abranger pessoas que não são outra negras e são pobres. A cota racial, eu sou favorável. Eu sou contra Eu tô eu sou contra a cota a que foi implantada agora, a favor das mulheres vítimas de violência doméstica. Eu acho que quando você implanta a cota Não tem racial, isso nós estamos falando de faculdade. Tem, Pra mulher que apanha, para vai... todo o contrato público, No contrato tem, contratação no vestibular, não sei. no vestibular não, mas para contratação pública você tem cota. A cota de negros, você está tratando um problema do racismo que é estrutural no Brasil. Existe. Mas, Vitor, veja, em relação à cota dos negros, rapidinho. Nosso país é muito grande. Entendeu? Então, assim, o problema é que isso é uma lei federal. Quando a gente fala numa proporção de negros no Nordeste, na Bahia, que a gente sabe que tem uma grande histórico, né, de negros do passado, e você pega, por exemplo, Santa Catarina, que foi colonizado pelos europeus, ela é muito díspare. Então, assim, eu não sou... Se não tiver social, não resolve. Mas Exato. qual que é Aí você vai pegar... Lá tem pessoas... Não sei o que foi esses dias, alguém comentou assim comigo. Olha, que lindo essa pessoa aqui trabalhando num serviço mais baixo, né? De olho azul, loiro. Nunca vi isso na vida. Falei, gente, não, mas é porque aqui no Sul não significa porque você é loiro ou do olho azul ou que você é rico. Sim, mas veja, você andar uma volta aqui no Cajuru, cercado, você vai encontrar 50%, ou até menos, como é sul do país, então 40% de negros. Vai no Curitibano e veja a proporção de negros que você vai encontrar lá dentro. Assim, veja. Vai numa Uninter, que é uma faculdade mais baixa renda, e veja a proporção de negros que você encontra. Você não encontra. Importante, Vitor, assim, que a gente entenda que quando eu digo que eu sou a favor da cota social, né, pelo dinheiro, diferente da cota racial, eu não estou dizendo que não existe o racismo estrutural, que é o que você está falando. Existe mesmo, mas não é assim que a gente resolve. Aliás, eu falo isso me arriscando ficar em maus lençóis com um grande amigo aqui que defende isso, que é o Edson Lau, superintendente de inclusão racial aqui da Prefeitura de Curitiba, amigaço de anos, né, que defende muito a causa. Existe um racismo estrutural, mas a gente não resolve assim, na minha opinião. A gente resolve com outro tipo de política e tal, claro. Não vou dizer que piora, mas eu acho que você evidencia um problema que não precisa... Quer ver, um tempo atrás, eu tinha uma amiga de faculdade, que ela é professora lá na Universidade Federal de Goiás. Ela é muito defensora do feminismo, assim, sabe? Mas ela é uma feminista racional, não é aquela doida aqui, né? Feminista racional. E aí, há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, um movimento social estava questionando a seleção brasileira por eles não botarem a camisa 24. Porra, vai trabalhar, você não tem o que fazer. Mas você sabe, Diogo, você entrou no assunto que eu ia falar sobre que isso. Que doideira! Ao mesmo tempo que hoje a gente tem na política que tem aquela lei que fala que tem que ser 50% dos candidatos deveriam ser mulheres e muitos partidos ficam caçando mulheres para só ter candidato para poder cumprir a cota, eu sou contra isso, eu também sou a favor. Porque, assim, as mulheres, até bem pouco tempo atrás, e aí, né, tô sendo aí feminista, a gente não podia votar, Sim. a gente não podia estudar, e a gente tá falando de uma realidade muito recente, né, na história da humanidade, muito recente. Então, sim, a gente precisa ser empurrada a levar as coisas. A gente precisa ser incentivada a fazer as coisas. Tem que incluir. É muito mais cômodo para a mulher, ou ainda é muito, talvez pela questão de força física. Vamos discutir aqui, se eu for brigar com você, é óbvio que eu vou acabar apanhando, porque a tua força física é muito maior que a minha, né? Então, assim, é muito mais difícil para a mulher se impor em determinadas coisas. Então, as cotas que vêm trazendo as mulheres em alguns cargos, ou em direções, ou chefias, ou dentro da própria política, eu acho que ainda são importantes. Então você acha que tem que incluir a mulher na política, mas não o negro no estudo?
Não é isso, Vitor. Não foi isso. Eu fiquei em cima do muro, né? Aqui vocês posicionaram, eu fiquei em cima do muro. Por quê? Não é que eu sou contra a cota, eu concordo 100% com o Diogo. Eu acho que aqui no Brasil hoje deveria ser muito mais uma cota social, ou seja, para pessoas que não têm condições, do que o pobre, exato, do que a pessoa que tem a condição. Só por ser negro, exato. E não só porque assim... Ou hoje, deveria ser uma somatória, negro e pobre. Não, hoje a gente tem uma cota que é única. Né? Não sei qual a renda per capita lá. A gente deveria ter isso regionalizado, isso deveria ter várias escalas, porque não dá pra dizer todo mundo é pobre porque tem uma renda per capita de tal, né? O custo de vida em Curitiba é diferente do custo de vida em Brasília, custo de vida... Então, isso deveria ser mais equacionado. E eu ainda, inclusive, acho, tá, que quando a pessoa ela entra para uma cota social, apesar das bolsas de estudos, deveriam sim ter um olhar melhor para essas pessoas, porque a gente vê um abandono, né, na verdade, da educação, exatamente por causa dessa diferença, porque enquanto a pessoa que vem numa classe social mais baixa tem que trabalhar o dia inteiro, vai para a faculdade e não consegue render, não aproveita, o filhinho da mamãe lá que estudou numa escola particular, que tem condições, que teve um ótimo nível de ensino, não precisa fazer nada disso, para ele vê a aula e já entendeu. Aquela pessoa que teve um ensino de base muito ruim, ela tem que ver 10 vezes aquilo. E ela não tem tempo para ver aquilo 10 vezes, entendeu? Então, assim, além de ter, na questão da cota, eu acho que é muito importante a gente olhar também para essa população que está entrando, entendeu? E incentivar, pegar na mão, empurrar, ajudar, entendeu? Colaborar para que essa pessoa consiga terminar aquela graduação. Porque a gente vê, historicamente, isso aí são dados, né? Que quanto mais estudo você tem, teoricamente, mais a sua remuneração aumenta e aí a gente vai diminuindo essas diferenças. E sabe que a gente tá falando, o Marcos perguntou de vestibular, né? Cota de vestibular. Mas o Vitor falou dos contratos públicos, né? A licitação é um meio para a realização de política pública. Então, tem muita política pública incluída ali. Uma delas é essa, de mulheres vítimas de violência. Eu ajudo a empregar a mulher que depois vai ter facilidade para se graduar por um vestibular e depois vai aumentar a sua renda. É gradativo. Tem uma outra que é mais discutível ainda, que é aquela de ressocialização de pessoas egresso do sistema prisional. Eu sou a favor. Eu sou super a favor de botar ela na administração. E tudo são políticas públicas. Não, eu sou a favor de todas as cotas. Eu sou contra apenas a de vítima de violência doméstica. Por quê? Mas a gente acabou de falar sobre a força física, você é muito mais forte que eu. Exatamente, vamos lá, vou explicar então por quê. Eu acho que a cota racial está tratando o racismo estrutural. A cota dos egressos você está ressocializando e tratando um problema de segurança pública. E a cota de vítima de violência doméstica, eu acho que você não está tratando o problema, porque você não está punindo o agressor, tá? E você está favorecendo uma pessoa que foi agredida, e eu acho que ela precisa do que o Estado defenda ela. Mas a gente teve estudos recentes aí que demonstram que grande parte das denúncias de violência doméstica eram falsas. Inclusive a Maria da Penha. Pesquisa. Não, Maria da Penha. Não, mas da pessoa, né? Mas então você vai aumentar o número de denúncias porque essa pessoa vai ser privilegiada numa contratação. Então eu acho que você não está... no meu entendimento, você não está tratando o problema da violência doméstica. Veja, sabe por que é complicado? E aí agora eu vou dar uma de feminista. O homem vem falar sobre isso. Gente, você anda aqui na rua, o cara assobia pra você. Você sente um objeto, você como mulher. E eu falo isso como mulher em todas. Então, assim, é muito fácil para você vir falar assim, você tá incentivando com que a mulher seja uma vítima. Denuncie. Mas a mulher tem que denunciar, assim, quantas e quantas vezes. Mas Vitor, é que assim, pro homem, o cara só assobiou pra ela ali. Tipo, a mulher tem que aceitar isso. Veja, mas daí não é violência doméstica. Não, mas eu tô dando um exemplo. Mas começa aí, Vitor. Esse caso não é violência doméstica, passar na rua e ser assediada. Vitor, começa aí. Quando você tá dentro da casa com seu parceiro, onde ele se acha o provedor, ou ele é o provedor. Não tô nem discutindo se ele é ou não é. Acho que esse é o ponto entendeu? Central. Ele é o provedor daquela situação. A mulher, ela acaba... né? Ou tanto a mulher quanto o homem, suportando várias e várias coisas. Em determinado momento, você entra você vê as pessoas que são vítimas de violência doméstica, elas entram numa vibe, assim, que ela não consegue sair daquela situação. Sim, e ela vai aceitando, e cada dia vai aceitando mais, e bater
apertar é uma coisa, depois dar um empurrão é outra, depois dar um soquinho é outro. Quando você vê, o negócio já perdeu tanto. E você tá dependendo psicologicamente. Eu entendo bastante disso. Só que você fala isso sem nenhuma propriedade. Não, eu falo com muita propriedade. Sim, eu advogo em casos de violência doméstica. Eu trabalho como advogado do Estado também. E presencio muito. O que eu tô falando é que a cota favorecendo as vítimas de violência doméstica numa contratação pública, eu acho que ela não trata o problema da violência doméstica. Mas faz com que a mulher seja ouvida ou vista de volta, entendeu? Então, aquela mulher que sofreu uma violência doméstica e teve que sair do seu lar, às vezes largar seus filhos ou trazer seus filhos juntos e tá passando por uma situação muito complicada, ela precisa de uma oportunidade, assim como aquele aluno precisa de um apoio. E é um dos objetivos, eu acho que, salvo engano, tem na Lei Maria da Penha, que é um dos mecanismos da Lei Maria da Penha, ela é na Delegacia da Mulher, na Defesa da Mulher, ela vai lá e vai ter vários órgãos lá dentro que vão... A Casa da Mulher Brasileira. Vai encaminhar ela para um trabalho, vão encaminhar... Agora eu tô falando eu fui executar um contrato público nesses tempos, e tinha essa cota. E bastava a mulher porque não existe um banco de dados hoje, declaratório. Tá? Bastava a mulher falar, eu sou vítima de violência doméstica. E ela tinha preferência por todos os Mas aí caminhos. você entende que o problema é operacional e não na política? Eu acho que a política pública está correta para mim. Então vocês são favoráveis às cotas. Mudaram? Mudou? São vários tipos de cotas. Não, tem várias coisas, entendeu? Eu tô de entrevistador aqui, mas eu tenho que dar minha opinião também nessa. Eu acho que cota é um problema social de minorias e você botar cotistas, por ser cotista, fazer atividades públicas, não necessariamente melhora o serviço. O serviço já é deficitário. Daí você vai botar uma coisa sem mérito. Mas aí tem uma outra paga coisa, pra ficar em casa, então já rouba um tanto. Não, mas aí tem uma outra coisa. Ela não é só por ser. Pensa lá, você vai contratar um design gráfico. Né? Tem que ter uma cota. Você não vai contratar uma mulher com ensino fundamental e incompleto. E tal. Ela tem que ser designer, entendeu? Uhum. Então, assim, talvez o perfil profissional dela. Então, aí... limpeza, né? Pega uma pessoa para limpeza, ela tem que saber limpar. Então eu acho que o fato dela ser vítima não diminui a qualidade do serviço dela. E o governo vai lá na administração. Você está representando a administração aqui, tá? Então que medo. Você impõe a cota para o empregado, para o empreendedor. E não aceita. Aprendiz negro, egresso. O egresso que trata o problema de segurança pública. PCD é clássico. Só que você não aceita no teu órgão lá. Mas não tem essa obrigação na licitação. Quantas vezes eu cheguei em órgãos públicos e falei assim, olha, a gente tem 100 funcionários, tem que ter 5 PCDs aqui, porque a lei fala sobre isso. Ele fala assim, não, mas eu não tenho como receber. Eu não tenho como receber. Eu não tenho estrutura aqui, eu não tenho elevador para receber um cadeirante, eu não tenho um sistema operacional para braille, para um cego. Então, assim, por que você cria uma ferramenta, teoricamente, e você não consegue executar aquela própria ferramenta e você quer impor pro privado? Pro empreendedor. O que o privado faz? Concordo plenamente, porque assim, isso é terrível. Você cria uma norma que ela se auto-sabota, né? Eu gosto muito do terceiro setor, inclusive há 3 semanas atrás estive na Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, aqui, com o presidente, lá com o assistente social, porque há um dispositivo dentro da lei de licitações, havia já na anterior, que é a administração pública poder contratar direto terceirizados. Ao invés de fazer toda essa licitação, pregão, disputar preço e tal, contrata direto a Associação dos Deficientes Físicos. Só que daí tem um detalhe. Só deficiente físico pode prestar o serviço no contrato todo. Né? Se você tem 100 impostos serão deficientes físicos. Pode não ter um dedo, pode não ter um olho, pode não ter isso, mas aí entra nesse problema que vocês detalharam. Muitos órgãos não são preparados para receber cadeirante, muitos órgãos não são preparados para receber pessoas que são deficientes visuais. Então, é uma política que foi implantada, mas que não se viu a estrutura. Mas é normal. O direito vem para resolver problema social, né? Vem do fato social. A gente primeiro cria a norma e depois vai correr atrás de implementar ela. Não deveria ser assim? Não deveria. Mas infelizmente é. E demora um tempo, né? Espero que demore pouco, porque
a lei é bastante severa com relação a cotas. Só que eu lembro que quando foi implantada o decreto 9450, né, 2018, que fala do sistema prisional, eu fui na vara de execuções aqui, conversar com o assessor do juiz para saber como é que ele ia ser declarada a existência ou não de pessoas. O rapaz falou assim, olha, eu não sou almoxarifado de preso. Eu não vou declarar que tem ou que não tem. Uma lei federal não pode vir mexer na minha estrutura aqui. E demorou um tempão para a gente começar a conseguir declarações de que existem presos disponíveis para trabalhar no serviço. Difícil, né? Mas é gradativo. Mas tem muita gente também que tá muito na moda ser woke agora, né? Se eu não me engano, teve um órgão, acho que foi o TRT-10, não tenho certeza, tá? Que fez uma consulta para as empresas prestadoras de serviço. Eles queriam fazer uma audiência entre as prestadoras para implantar a cota mendigo, cara. Era morador de rua. Era cota morador de rua. Cota morador de rua. Cara, o que o morador de rua quer saber de trabalhar, cara? Mas morador de rua ou é louco ou é drogado, mas essa- cara. Olha só, Para! deixa eu falar uma coisa rapidinho. Fala. Eu acho assim, o Marcos falou uma coisa ali atrás e que a gente, né, passou. Acho que falando de minorias, né? Então, assim, aí vem aquela questão que o Vitor falou assim, a gente tem 100 vagas aqui, tem 20 tipos diferentes de cotas, né? Veja, a gente tá falando de minorias. Aí a pessoa que não tem nenhum problema, que ali Virou a minoria. virou a minoria. E aí ela tem que se mutilar, ela tem que apanhar do marido. A porta dela vai Ela vai denunciar. Porque, a gente, porta agora, dela vai fechando. agora a porta dela vai fechando. Uhum. Então, assim, teve um caso que o Ministério do Trabalho, numa audiência, ele olhou pra gente de deficiente físico e falou bem assim, manda pessoas embora e contrata os deficientes. Ou seja, eu tive que dispensar pessoas que estavam trabalhando regular, que eram competentes, que estavam ali por mérito para contratar deficientes públicos. Tudo bem. Deficientes físicos, tudo bem, a gente cumpriu isso. O problema é que muitos deficientes, eles não estão nesse mercado, não estão disponíveis no mercado. E aí você fica com aquilo, aí a pessoa pede demissão, teoricamente você já tem que ter outra pessoa pro lugar, você não consegue porque o órgão público não tem aquela estrutura, você não acha deficiente físico. Sim. Contrataram viram a como- associação deficientes? Já contatamos Legal. a associação dos Nossa, deficientes mas- quantas e quantas vezes. Legal. A gente faz quantas e quantas empresas ainda usam várias ferramentas para conseguir contratar deficientes físicos, aumentar salário, diminuir carga horária. Sim. Então, assim, eles já são tratados diferentes, entendeu? E isso deveria ser errado, deveria ser normal, né? Mas não é. Diogo, não sei se vocês chegaram a ver, mas isso foi noticiado. Teve um empresário aqui de Palmeira que ele foi multado e foi feia a coisa, porque ele botou um outdoor É isso. pedindo pro cara cortar o dedo para ir trabalhar lá, porque ele tava tomando multa Cara, diária não vi. porque não tinha cota de deficiente. Em É. Palmeira não tinha deficiente Não para ir. vi, Não Ele falou, tinha pelo amor de deficiente. Deus, eu não aguento mais. E aí o Ministério do Trabalho vem e fala assim, eu tô aqui pra defender e fiscalizar. Mas Defender Né? quem? Se Cadê? não tem. Se não tem. não tem as pessoas. Então, assim, Não vi o isso. grande problema das cotas são as procura. minorias. A gente tá falando de minorias. Então, assim, se a empresa conseguir comprovar que não conseguiu contratar, e comprovar efetivamente, a empresa tem uma política de contratação, a gente colocou outdoors numa cidade, né, num contrato para contratar deficiente, a gente não conseguiu achar essas pessoas. Então, assim, a gente comprova, então tá bom, então por determinado tempo você tá liberado, ou a cada 6 meses você tem que vir aqui de novo e comprovar que você tentou de novo, de cumprir aquela cota. Mas não é assim que funciona, é multa. O ordenamento jurídico é falho, mas a aplicação é mais falha ainda, né? Exato. Não há uma flexibilidade. Um dia a gente bota a cota de egresso, eles podiam. A empresa que contrata egressos cada 10, Pra 20. abrir valeta é nada mais que isso. Ou Vai tem só em obra. Tem desconto no ISS. Sabe? Alguma coisa assim, que daí. Tipo, ter uma araucária no Mas veja, então assim, olha o que você tá falando. Mas olha o que você tá falando. A pessoa comete um crime. Meu bandido Ela preferido. ela é penalizada. E ela ganha emprego. E ela ganha emprego e o Estado, entendeu? Deixa de arrecadar porque aquela pessoa decidiu por livre e Porque espontânea vontade cometer um crime? Não, o Estado vai deixar de arrecadar porque ele está investindo em segurança pública. Porque quando ele a lógica é contrata. Quanto custa uma Quando bala? ele contrata o egresso, ele está evitando a reincidência. A, Ah, tá, lógica, mas daí- a lógica é essa. A intenção é essa. Se funciona, intenção daí é- é diferente. Você, quando você vai contratar um aprendiz para ele iniciar no mercado e hoje você contrata e o cara tem que ficar tipo uma vez por semana indo fazer curso, e o empreendedor, você tem que, cara, dar um benefício pro empreendedor. Você tem que fazer ele pagar menos imposto ou reduzir o FGTS do aprendiz já é menor. Mas não é benefício. Sabe o que o Estado faz? Ele vai lá e dá multa.
Se você não cumpre a cota. Entendeu? Então deveria ser o contrário. Aquilo que a gente fala dos idosos, né? A gente sempre fala sobre isso. Deveria ter uma outra opção. Então, uma alternativa, se você não vai contratar o aprendiz, você vai contratar o idoso, porque hoje muitos idosos aposentam com salário mínimo e estão numa situação complicada, né? Com o salário, com a inflação, enfim, com todo o custo operacional. Então, assim, dá benefícios ou dá alternativas. Então assim, ó, você tem que ter 10% do seu quadro de cotas. Vê aí qual cota você vai conseguir cumprir. Em determinada região vai ser um tipo de cota deficiente, em determinada região vai ser o egresso. Eu tenho certeza que lá em Taubaté, né, que tem o presídio, não é? Não sei. Tremembé, a cota de egresso do sistema profissional é muito mais fácil você cumprir do que aqui em Curitiba, talvez, entendeu? Porque tem um público maior dessa determinada situação, entendeu? Então, assim, deveria ter a opção do empresário escolher, ou comprovar o que ele conseguiu comprovar, mas ser uma coisa só. Hoje a gente tem 5% para ingresso, 5% para PCD, 5% para menor aprendiz, 5% para violência doméstica, 5%... Cara, não sobra trans. E foi executado. Então, assim, não sobra para a população normal. Se for idoso e PCD ao mesmo tempo, e pega trans, só um, né? Mas não, vale 3. Não, mas digo, não pega 2 cotas. Qual que você contratou? Nesse contrato que eu fui executar, eram muitas pessoas, né? E tinha várias cotas, né? Tinha trans, indígenas, não sei o que, egressos, moradores de ruas, e eu centralizei todas elas, as cotas, na maior cidade, que tinha, espalhados no estado inteiro esse contrato. E quando eu apresentei para fiscal a equipe que... Ela foi enlouquecida. Ficou louca. Cara, ela me mandou um e-mail. Eu não quero gerir essas pessoas, não. Meu Deus do céu, tinha a egressa que matou o colega de trabalho, tem uma outra que não sei o quê. Não, tem o índio pelado é direito dele, pelado. Foi até o parecer do jurídico que falou não tem nada para fazer. E os caras executaram o contrato. E no final, acabou o nosso contrato e eles absorveram as pessoas. Porque, em tese, acabaram se adequando. Houve um preconceito no começo. É normal. Mas, enfim, funcionou. É normal. A gente tinha um restaurante universitário, né? E tinha que aderir às cotas. Aí falava, como é que eu vou contratar um egresso do sistema prisional para ficar com uma peixeira desse tamanho? Você fala, pega o estelionatário. Falando em universidade, deixa eu mudar um pouco, que já foi bastante sobre cota. Eu fiquei sabendo, não sei se um passarinho buzinou no mesmo ouvido que o meu, que numa universidade aqui do sul do Brasil, do mundo, eu acho que em todas, quando teve a pandemia, todo mundo foi para home office, né? Mas numa dessas, quando acabou a pandemia, os caras estavam tão acostumados com o home office que eles conseguiram mandar uma carta, não sei se isso é verdade, mas foi o que eu ouvi, que o servidor que se autodeclarasse tabagista, sem precisar provar, permaneceria em home office por tempo determinado. Você nunca ouviu essa? Depois da pandemia, não, mas antes da pandemia, durante a pandemia, né? A própria medida provisória e as orientações que vieram do Ministério da Economia à época davam privilégio, ou prioridade, melhor dizendo, para que as pessoas ficassem em casa, se tivesse que vir revezar, enfim, aquele cara que era tabagista, aquele cara que era idoso, aquela mulher que era gestante, esses tinham prioridade em relação a outros. Mas depois disso, não. Por causa da pandemia. Por conta da pandemia mesmo, né? Era risco, né? Era risco. Uhum. Agora, depois da pandemia, eu não sei. Até porque, assim, a pandemia criou um movimento que não existia no governo federal, que era de implantar o teletrabalho de modo mais massivo, né? Mandar as pessoas para casa mesmo, para trabalhar em casa, para economizar recursos, economizar água, luz, telefone, manutenção predial. Então, a pandemia ocorreu em 19 de março de 2020, de lá para cá o teletrabalho se espalhou no governo federal. E eu acho sensacional, porque eles já não trabalham mesmo, então que fica em casa. Melhorou o rendimento? Tem fiscalização? Assim, existe um negócio chamado, para quando a gente fala de teletrabalho, as pessoas acham, vai trabalhar em casa e vai fazer o que quer, né? Mas existe um negócio chamado Programa de Gestão de Demandas. Então, previamente a gente levanta quanto custa
tempo, né? Quanto tempo leva para fazer cada atividade e vai cobrando e controlando as tarefas de acordo com o tempo daquela atividade. Você leva 8 horas para fazer uma licitação. Pô, a licitação de quantos itens? Essa tem 80. Então essa leva 8 horas. A licitação de um item não pode demorar 8 horas, né? Hipoteticamente. E se você não fizer, então, o que te acontece? Eu tenho casos de conhecidos, assim, que depois da pandemia voltou o teletrabalho e tal. O gestor começou a acompanhar o rendimento e falou: filhão, vamos conversar. Você recebeu essa semana 10 processos, você fez 2. A métrica disse que você tinha que fazer 4 por dia. O que tá acontecendo? Não tô conseguindo, porque filho, cachorro, não sei o que e tal. Volta. Não, então volta pro presencial. Não, mas aí... Vou fazer 4 por dia. Então, assim, aí em alguns casos, instauração de processo administrativo para que o servidor sofra alguma sanção. A sanção não vai ser nunca exoneração por conta disso, né? Mas ele pode sofrer desconto de salário e tal. Eu acho que, assim... Se for recorrente, sim, né? Uma vez ou outra, o cara se emenda. Eu mesmo, no começo da minha carreira, lá bem no começo, segundo ano de serviço público, eu tomei uma suspensão, né? Então, suspensão. Dirigiu, e posso falar porque já é público. Levei 18 anos, lembrem-se disso. Levei 5 pessoas num carro, né? Tava fazendo era auxiliar administrativo, tava fazendo um trajeto, eram seguidas vezes, estava levando a equipe. A última equipe, 5:30 da tarde. Putz, eu vou fazer uma viagem com 4 e depois voltar a pegar só mais um. Falei, entra aí, não vai dar nada, né? Na esquina, o prefeito passou por mim. O prefeito da cidade passou, deu uma buzinada ainda pra ele, ele olhou assim. No outro dia, processo administrativo. Eu tomei uma suspensão de 30 dias. Nossa. Aí eu fui trabalhar, como você trabalha, né? Poderia ficar 30 dias em casa sem salário. Fui trabalhar e recebi metade do meu salário, 15 dias. Então assim, de lá pra cá, pergunta se eu tomei mais alguma. Nunca mais, eu aprendi, né? Só que existe cultura e cultura. Mas eu acho que é de pessoa para pessoa também, porque você se emendou porque você tem essa política. A gente vê coisas muito mais graves que não acontece nada. É recorrente, né? E aí o Marcos falou do serviço público, eu falo daí porque os meus pares, né, vamos pensar assim, os meus fiscais, muitos estão em home office, né? A grande maioria tem home office. Então assim, é aquela coisa. Teve uma vez que eu tive que marcar uma reunião, acho que no final do ano passado, com uma equipe de um determinado órgão, e era assim, marcava com um desistia, um não podia porque tinha um compromisso, aí eram 5 pessoas. Eu sei que demorou 60 dias pra gente conseguir agendar a reunião, e eu sempre tive lá disponível, pode ser presencial, pode ser online. Então assim, porque na esfera privada a gente não vê isso, mas na esfera pública a gente vê vários motivos diferentes para poder cancelar a reunião, né? Então assim, a maioria dos servidores que eu trabalho estão em home office. Né? Tem alguns que são efetivos, que têm as métricas e cumprem, tem outros que às vezes trabalham mais em casa por esse senso de responsabilidade, mas tem muitos que não trabalham. Perfil. Teve uma vez que teve um ministro da educação que falou que ensino superior não era para todo mundo. Ele quase foi cancelado. Bicho, tem um monte de coisa que não é para todo mundo. Carteira de motorista não é para todo mundo, alguns cursos não são para todo mundo. A gente tem que entender que o principal problema que a gente tem são pessoas, sempre pessoas. Só que aí, assim, quando a gente tem problema com pessoas, a gente tem que criar uma cultura que faça a pessoa ficar aderente àquilo. Quando eu entrei num determinado cargo, eu tinha 3 gerentes. 2 dinâmicas pra caramba e uma mais, assim, final de carreira e tal. Primeira coisa que eu fiz, abrir um processo administrativo pedindo para que determinando que cada uma delas fizesse capacitações que eu mesmo tinha indicado, e ao final desses 60 dias de prazo, eles tinham que me apresentar um relatório e os certificados. Essa última ficou enlouquecida. Como assim você está me mandando estudar? Né? Eu trabalho aqui há tantos anos, não sei o que e tal. Eu falei, não, é que você tem que se reciclar, tem que aprender. Tá, mas se eu não fizer? Eu falei, se eu não fizer, eu vou ter que tomar medidas como sindicante de processo administrativo. Você não tá cumprindo uma ordem. Transfere. Rapaz, ela é transferida. 35 dias depois, ela me apresentou um certificado, foi lá me agradecer. Nossa, me atualizei. Só que assim, as pessoas não gostam do enfrentamento, né? E como... Eu não vou dizer sempre, porque como vocês acabaram de constatar, no começo eu era imaturo. Depois que eu comecei a assumir cargos de gestão, eu comecei a bater de frente com tudo. O fulano é filho do não sei o que, do vereador. Dane-se, ou vai trabalhar ou vai se emendar.
Tá? Só que a maioria não é assim mesmo, né? Mas eu conheço muitos colegas bons que fazem isso também. Mas eu acho que você faz parte dos 5, 10%. No máximo. 1%. Porque servidor, se tem algum servidor assistindo a gente aqui, provavelmente você é vagabundo, cara. Não dá nem 10%. Não leva em consideração verdade. isso. Não leva em Não, consideração mentira. isso, não é. Claro que é. Não, eu acho que senão a gente não estaria aqui, né? Acho que Tem a tem pessoalidade. educação, tem segurança pública, tem um monte de coisa que a gente vê Dá funcionando 10%. no nosso país. Mas tem a pessoalidade, eles vão lá, se acostumam com a pessoa e falam, o cara não rende, mas ele é gente boa. Tá? Daí deixam ele Isso na que você falou assim, administração. o gerente ia lá e chamou a pessoa lá que não estava entregando a quantidade de métrica de serviços deles. Mas quantos e quantos serviços a gente escuta fala assim, Sim. deixa lá. já tá se aposentando. Tem um ditado deixa, no serviço público, eu não sei se tem na iniciativa privada também, que diz que burro bom carga nele. O Marcos trabalha, o Vitor não trabalha. Chega lá na sala, só tá o Vitor. Fala, preciso falar tal coisa e tal. Não, mas eu faço a mesma coisa, eu resolvo. Não, quando o Marcos voltar, eu falo com ele. Né? Tem muita gente que faz isso. Bicho, enquanto gestor, a minha função é criar o desconforto pro cara que não trabalha. Né? Mas vem cá, tem uma questão também, que quando, por exemplo, um servidor tira férias, obrigatoriamente tem que substituir, ou tem que nomear alguém. Tem. Isso funciona? Não. Esse nomeado, ele só recebe a mais por estar assumindo mais um cargo, acúmulo de função, mas não faz nada, né? Espera o cara voltar. Depende, Então, Marcos. depende muito, porque assim, tem situações onde nem há substituição. Fala assim, tem que esperar o Diogo voltar de férias, só o Diogo resolve isso. Né? E veja, o fato de eu sair de férias e uma outra pessoa me substituir na atividade não necessariamente gera uma remuneração. Por exemplo, se eu sou o diretor de uma unidade, a Vanessa é minha substituta, se eu sair, ela vai receber. Agora, eu sou o diretor de uma unidade, eu falo, Vanessa, fica aí respondendo enquanto eu não tô aqui, ela não vai receber nada. Então, tem as duas coisas, mas acontece muito. O que eu mais vejo tem as duas situações, alguém receber e não fazer nada, ou não ter substituição. Eu vejo muito mais não ter substituição e a atividade ficar lá parada o tempo todo. É muito ruim. Mas, veja, eu como cidadão, o que eu espero da administração não é que a gente tenha que depender do perfil do servidor. E sim que exista um mecanismo de avaliação semestral. E se ele não cumprir esse mês, não cumprir no mês que vem, automaticamente vai abrir um processo administrativo. É o que a gente vê na esfera pública, na esfera privada. Por exemplo, assim, alguns contratos que eu tenho de prestação de serviço e não simplesmente de terceirização de obra, eu sempre falo isso, não importa se é o Vitor, se é o Diogo ou se é o Marcos que vai executar essa atividade, o que importa pra você, a administração pública, é o serviço executado. Então eu vou treinar todo mundo aqui e se hoje for eu mandar o Vitor e amanhã eu mandar o Marcos e o serviço tiver uma continuidade, quem é você para discutir comigo que eu não estou cumprindo o meu contrato? Pouco importa, exatamente isso, entendeu? Então, assim, o que a gente espera da administração pública é exatamente o que a gente vê na esfera privada, e por isso que a gente começou o nosso papo aqui falando sobre desestatizar, né, um pouco. E é o próprio princípio, um dos princípios da administração pública é da continuidade, né? O serviço público não pode descontinuar pela falta de perfil. Eu tive um caso num órgão quando eu trabalhei, eu pedi um benefício lá, a implantação de um benefício, tinha feito uma qualificação e por conta daquilo eu ia receber um pouco a mais. Apresentei lá a qualificação e ficou lá 30, 60, 70 dias. Quando deu 70 dias eu falei, gente, vou ligar lá na unidade, né, pra saber por que não foi implantado. E tudo bem que é uma poupança, a partir do momento que eu pedi é retroativo, né? Quanto mais tarde receber, a maior a bolada. Mas eu falei, vou ligar lá. Daí um colega falou assim, não, quanto tempo? Eu falei, 60, 70 dias. Ele falou assim, não, é normal, eles levam esse tempo mesmo. Eu falei, tá bom, então vou esperar. Esperei 200 dias. Eu falei, não, mais de meio ano, não é possível. Daí liguei lá. Eles falaram, olha, a pessoa que fazia isso se aposentou. E ela se aposentou e foi fazer um mochilão na Europa com a filha. Ela já se comprometeu a quando voltar ensinar a gente a fazer. Ninguém sabia fazer. Cara, mochilão de 200 dias gastou. Não sei se foi 200 dias, mas assim, não tava fora, né? E aí, veja, é a falta de gestão de conhecimento. Se uma pessoa vai... Eu já deixei de assumir cargo porque ninguém sabia fazer o que só eu sabia. Me chamaram para outro cargo e falaram, não, você não vai poder porque senão fica essa atividade aqui desguarnecida. Então, o serviço público tem muitos defeitos, sabe? Eu discordo dessa proporção de gente ruim e gente boa. A proporção é maior, né? Não é maior, é 99 ruim e 1 bom. É maior. Mas assim, mas tem uma questão de organização. A gente sabe quando algo é feito para dar errado, né? O serviço público é autofágico. Né? Ele é feito para se consumir, ele vai se consumindo de alguma forma. Só que
é um problema muito maior do que simplesmente pessoas, né? É a forma como a gente escolhe pessoas pelo concurso público. Concurso público não é... Só a gente elege pessoas que fazem. A gente elege errado, né? Mas o concurso público é uma das piores formas de escolher gente. Só perde para todas as outras. Porque escolher, né? Vou escolher olhando indicar é pior. Então, enquanto não se inventa uma melhor, o concurso ainda fica lá. Concordo. Gente, tá dando nossa hora, o papo aqui podia ficar mais umas 3 horas aqui com o Diogo, com a Vanessa, mas o pessoal do estúdio aqui já tem outra gravação em mente. Diogo, as pessoas que quiserem conversar contigo, quiserem ter uma palestra tua ou tirar dúvidas, como é que elas te encontram? Redes sociais, tem lá Instagram, @odiogovenancio, né, acho que é mais fácil. O site do nosso escritório, albertvenancio.com, né, por lá consegue. A gente vai deixar na descrição, na legenda. Maravilha. E Vanessa, se alguém quiser te contratar, o que faz? O nome da minha empresa é Minuta Comunicação, né? Pode procurar aí no Google. Lá tem todas as informações no site também que precisar. Né? Hoje a gente trabalha mais com administração pública, mas também estamos abertos aí para trabalhar com quem quiser. Maravilha. Então é isso, Vitor. Tem alguma? Não. Queria agradecer os dois pela presença. Foi um excelente bate-papo. Legal. Obrigado para vocês também pelo convite e até breve. Até. É isso aí, moçada. Espero que tenham gostado. Valeu. Até a próxima.